Olá, seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Estamos a começar neste final de semana para um olhar em torno da liturgia, da proposta bíblica que nos chega pelo segundo domingo do Tempo Comum. Reflexão que fazemos hoje com Frei José Nunes, professor de Teologia da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Ele volta a estar connosco. Boa tarde, Frei José Nunes. Boa tarde. Seja bem-vindo a esta Obrigado. Análise que fazemos aqui os dois periodicamente. Temos então o segundo domingo do Tempo Comum. Podemos definir de alguma forma algum enquadramento para um pano de fundo, digamos assim, que faça o cerne da liturgia, da proposta? Eu, com franqueza, desta vez, acho que o melhor é tomar cada leitura por si. É verdade que muitas vezes há realmente uma temática comum. Muitas vezes nem é nas três leituras, é na primeira do Antigo Testamento e no Evangelho, e a do meio de alguma carta de Paulo, ou isso fica um pouco à margem, enfim. E é verdade que nós, com alguma ginástica, conseguimos sempre apanhar um fio condutor ou um denominador comum. Mas eu, desta vez, com franqueza, acho que o melhor é pegar em cada uma das leituras, e cada uma delas é muito rica, e acho que naturalmente apontam em sentidos muito importantes, mas um pouco em direções diferentes. Enfim. Vamos então avançar nessa linha, vamos escutar o Evangelho, que é da autoria de João, e que aqui fica pela voz da nossa colega Sónia Neves. Naquele tempo estava João Batista com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Frei José Nunes, temos aqui então esta parte do Evangelho de João, que nos fala assim um bocadinho do chamamento dos discípulos, pois. Não é? O que é que os faz seguir Jesus? Há aqui também uma atitude de partir, de adesão, não é? A esta figura que aparece. É um bocadinho a vocação do discípulo que está aqui presente? Pois, e nós podemos dizer que há pessoas que vão atrás de Jesus por causa daquilo que veem nele e que já o escutaram e que já experimentaram com ele, mas há também, e este parece ser um desses casos, em que as pessoas ainda não sabem muito bem quem é Jesus, mas sentem-se atraídas e dão como que um salto no desconhecido, que era aquilo que o Henrique estava a dizer, quer dizer, tomam uma decisão, ainda um pouco no escuro, de ir atrás de Jesus. Embora, com uma recomendação, que é de João Batista. Isto é muito interessante, porque João Batista recomenda Jesus a 2 dos seus discípulos, não é? E esses 2 que depois vão ter com Jesus, vão recomendar Jesus a outros, aos seus irmãos. Isto é tudo uma recomendação progressiva, permanente, de uns para outros. E isso, lá está, eu nem tinha pensado muito nisso, mas e isso, no fundo, é a carta magna do processo de evangelização da Igreja. É alguém que faz experiência de Jesus e que depois o transmite a outras pessoas. Neste caso, são alguns dos primeiros discípulos. Os evangelhos sinóticos colocam a chamada dos discípulos de Jesus ao longo de vários episódios, não é? E um pouco mais adiante. São João é logo no princípio.
São João, no seu Evangelho, tem aquele prólogo que nós lemos no Natal: no princípio era o Verbo era Deus, e era a luz. E logo a seguir tem isto, não é? Alguns discípulos que saem do grupo de João Batista para ir para o novo mestre, para Jesus. Depois disto, no capítulo 2, em São João, vêm logo as bodas de Canaã, o primeiro milagre, que também só aparece em São João, não aparece nos outros 3 evangelistas. Bom, então, cá está, é alguém que, João Batista, é alguém que conhece já Jesus. Há muitos estudiosos que dizem que Jesus foi discípulo de João Batista. Há muitos estudiosos que dizem que Jesus seguiu os ensinamentos, o movimento de João Batista, que era alguém ligado um pouco aos essénios, com uma espiritualidade de austeridade, mas de grande honestidade e de fé e confiança em Deus, e que pedia a conversão das pessoas. Claro que se Jesus andasse no discipulado de João Batista, não era para se arrepender de pecados nem para se converter, porque ele não tinha pecados. Mas entrou nessa dinâmica de espiritualidade. E então, sim, seria mais normal que João Batista, conhecendo Jesus, o indicasse a pessoas. E o indicou a 2. E estes 2 pedem a Jesus: onde é que tu moras, não é? A gente quer ir ver onde é que tu moras, a gente quer te conhecer melhor. Porque, de certa maneira, foram indicados por João Batista para ir atrás dele, mas certamente que esse primeiro passo de adesão, ainda um pouco no escuro, também já contém em si algum fascínio. Algum fascínio. Onde é que tu moras? A gente quer ir ver onde é que tu moras. E isso é próprio realmente dos discípulos de Jesus. Mas o texto depois também não se perde muito a explicar onde é que Jesus mora. Pois não. Não interessa muito. Não interessa, o que interessa é mais a pessoa uma adesão, dele. não é? Claro, é uma adesão, uma disposição do discípulo para ir ter com Jesus, independentemente de onde ele esteja, de onde ele mora, e um fascínio por Jesus, pela pessoa de Jesus, não é? E isso é uma coisa que... Bom, este texto refere-se a acontecimentos de há 2000 anos, mas isto continua absolutamente igual hoje. Quem é o cristão? O cristão é aquele que, com mais pecado ou menos pecado, melhor pessoa ou pior pessoa, é aquele que encontrou em Jesus um fascínio, o fascínio da sua vida. É aquele que encontrou em Jesus a luz para a sua vida, o guia, a bússola, a orientação para a sua vida. E portanto, está fascinado por ele. E pode fazer mais pecados, pode ser melhor, pode ser... Mas pelo menos sabe, ali é que está realmente a luz, a felicidade, a bondade, a verdade da vida, não é? E depois então quer comunicá-lo, que é o que estes discípulos fazem a outros. Portanto, por isso é que eu dizia há bocado que isto é a carta magna da evangelização. Alguém que se deixou tocar por Jesus, que o encontrou, que ficou fascinado por ele, depois vai propô-lo ao outro. Não vai querer impingir nada a ninguém, mas vai partilhar. Olha, eu conheço um tesouro maravilhoso e partilha-o, quer dizer, isto é que é a evangelização, e centrada, portanto, em Jesus. A evangelização é dar a Jesus. E isso faz-me lembrar aqui outra coisa, que eu acho muito importante e que tem sido ressaltada em documentos do magistério muito recentes. O Papa Francisco, logo no seu primeiro grande texto, Evangelii Gaudium, que vinha no seguimento do Sínodo sobre a nova evangelização de 2012, ele diz o mesmo que já diziam os textos de preparação do Sínodo, tanto os lineamenta como o instrumentum laboris. Dizem coisas fantásticas. E dizem uma que é assim: evangelizar é, afinal, o quê? Transmitir as Escrituras, portanto a Bíblia, em particular os Evangelhos de Jesus. Isso é que é evangelizar. Não é andar com catecismos de leis de pecado, de listas de pecados, de leis morais, de mandamentos, de não fazer isto ou fazer aquilo. Bem, isso virá muito depois. Evangelizar não é, em primeiro lugar, dizer isso. O que é que tens que fazer? O que é que tens que fazer? Não, é dar Jesus às pessoas, dar o Evangelho, mostrar... Ou seja, perceber onde Jesus mora. Perceber onde Jesus mora, exatamente. Exato. Está bem dito. Onde é que ele mora? Como é que ele vive? É? Onde é que ele está? E se calhar a gente vai descobri-lo em lugares tão diferentes, porque ele afinal está em muitos lugares ao mesmo tempo, não é?
para não dizerem todos. Mas a gente se calhar vai descobrir Jesus. Onde é que tu moras? A gente vai a uma igreja e pode descobri-lo lá. Mas a gente também vai a uma rua onde há sem-abrigos, a dormir em papelões, em cartões, em cima de cartões, e se calhar também o encontra ali, não é? E a gente encontra alguém de outra religião numa mesquita ou na rua, como eu me cruzei há bocado com umas pessoas com uma kippá, portanto, de religião judaica, e se calhar é ali que ele está também. Quer dizer, encontrar Jesus, ter os olhos realmente bem abertos. Olha, aqui é que começa a haver um fio condutor que nos ligará, possivelmente, o Evangelho à primeira leitura, à do profeta Samuel. Não tinha pensado muito nisso, mas lá está, quer dizer, onde é que Jesus mora? É preciso descobrir onde é que ele mora. É preciso ter os olhos abertos para ver onde é que ele mora, não é? E sim, e depois partilhá-lo, não é? Tranquilamente. Hoje a Igreja tem muito essa noção, e era bom que os cristãos todos o tivessem, que evangelizar é partilhar. É fazer uma proposta de um tesouro. Eventualmente, depois da proposta, fazer um convite, que pode ser uma provocação. Também a mudar de vida, com certeza, quer dizer. Mas não é uma tentativa de impingir nada a ninguém, nem de querer convencer à força ninguém. É uma proposta, quer dizer, olha, nós temos um tesouro, conhecemos um tesouro, encontramos um tesouro, encontramos o Messias, encontramos Deus. Olha, se quiseres saber, pronto, olha, é isto assim. E falar do Evangelho, não é? Claro, há aqui aquela expressão vim de ver, é também um desafio que é colocado do nosso lado, não é? Pois é. Se temos essa capacidade de partir, de nos desinstalarmos para perceber, para ir ver, não é? Exatamente, isso lá está, sim, é o outro lado da moeda, não é? O convite, não somos nós, discípulos de Jesus, que o fazemos aos outros para vir ver Jesus. É também Jesus que faz a cada um de nós. Olha, vim de ver. Claro. Vim de me conhecer melhor. É como um amigo que convida o outro a ir à sua casa. Olha, vem cá para a minha casa, para conversarmos um bocado, para bebermos um copo, e assim vamos nos conhecer melhor. E é assim que Jesus também faz com cada um de nós. Vem ver. E lá está, ora aí está. E então, isso significa que todos nós somos chamados, somos desafiados a dar esse salto da aproximação de Jesus, de aprofundamento de Jesus, do conhecimento de Jesus. E nesse aspecto, toda a gente, é o que disse o Papa João Paulo II naquela famosa encíclica missionária, Redemptoris Missio, toda a humanidade, os 7 bilhões e meio de pessoas que existem, parece que daqui a 20 anos vão ser 9 bilhões, bem, mas é difícil de contar, até pode ser mais um ou menos um, não é? Bem, todas as pessoas do mundo, homens, mulheres, velhos, crianças, todas as pessoas são destinatárias da evangelização. Portanto, uma pessoa africana que vive lá no mato, no interior do Ghana, ou da Nigéria, ou da Angola, é destinada a tem que ser evangelizada. Mas o Henrique e eu também temos que ser evangelizados. Até ao fim dos tempos. Toda a gente. Não há ninguém que fique fora. Embora em grupos um pouco diferentes, digamos assim, não é? Porque há umas pessoas que já conhecem um pouco Jesus, ou não. Mas todos nós somos desafiados a conhecer cada vez mais Jesus. Não é? Jesus diz a cada um de nós, vim de ver. E se há pessoas que nunca ouviram falar dele, e então o fascínio inicial vai ser extraordinário, outros, como o Henrique, ou eu, que já desde há dezenas de anos, eu mais do que o Henrique, já ouvimos falar de Jesus, contudo, temos sempre algo de novo a descobrir nele. Portanto, temos que ser evangelizados até ao fim da vida, através de um livro, através de um retiro, através de uma pregação, através de um acontecimento da vida, através de uma leitura, através de um curso de atualização, através de uma pregação. Enfim, vamos ver. E este vamos ver também está muito ligado aqui à atitude do chamamento, não é? De Samuel, e que vemos isso aqui precisamente nesta primeira leitura. Lá está, eu ao princípio comecei por dizer que não havia se calhar grandes pontos de contacto, mas olha, descobrimos já aqui um, não é? É que, assim como Jesus disse aos seus discípulos, vim de ver, Jesus fez-lhes um convite para eles aprofundarem o conhecimento, a ligação a Jesus. Também aqui, na primeira leitura,
com o profeta Samuel, aparece alguém, que no fundo é a voz de Deus, alguém com uma voz a chamar por ele, né? Para que ele faça também um conhecimento maior de Deus, para que ele se ponha à escuta do que Deus lhe quer dizer. Então, é um texto realmente clássico, muito bonito, este do chamamento de Samuel. Samuel, segundo a tradição, não é? Mais lendária ou mais veridicamente, historicamente falando, seria alguém que teria vivido mais ou menos no ano 1000 a.C., mais ou menos, quer dizer, tudo isto é muito aproximado, não é? Diz-se que ele foi o último dos juízes, portanto, os israelitas, depois de virem do Egito, com Moisés, entraram na Terra Prometida e ali durante, 200, 300 anos, viveram com chefes políticos, religiosos, militares, era tudo chamados os juízes. Um juiz era um chefe político ou militar, religioso, era tudo, não é? E diz que o último dos juízes terá sido Samuel. É o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Exato. E por volta do ano 1000. E então esta história de Samuel realmente é muito bonita, quer dizer, diz que ele começou a ouvir alguém chamar por ele, Samuel, Samuel. E ele pensou que era o sacerdote ali que o chamava, ou alguém, enfim. E afinal não, era Deus. Portanto, a gente temos que ter os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos e, sobretudo, uma mente muito aberta e um coração muito aberto para descobrir onde é que Deus está a falar-nos, onde é que Deus está presente, não é? E lá está o tal ponto de encontro que estávamos a descobrir juntamente com o Evangelho. Também nós, isto foi há 3000 anos, mas também nós hoje, lá está, onde é que está? Onde é que Deus é visível? Onde é que Deus nos está a chamar? Onde é que nós ouvimos a voz de Deus? Em algum acontecimento da história? Mais ou menos importante? Às vezes numa palavra de um amigo. E ele é insistente, às vezes. É insistente, também, exato. Por vezes não se percebe bem de onde vem o chamamento, pois não é? Não, pois mas aqui não. No caso de Samuel também ele repete 3 vezes, não é? Porque lá está, porque às vezes não é evidente, não é fácil. Nós passamos inadvertidamente por imensos acontecimentos da vida, cada dia, de manhã, desde que a gente se levanta, até que está em casa, ou vai ao trabalho, ou vai às compras, ou volta para casa, ou está com este, ou está com aquele, está com a família, está com um amigo, até que se deita, nós passamos inadvertidamente pelas 24 horas do dia. Quer dizer, algumas é mesmo porque estamos a dormir, não é? Mas se nós estivéssemos bem atentos, se calhar descobríamos que Deus esteve presente e estava-nos a chamar, em imensos lugares ou imensos momentos do dia, não é? Lá está, uma palavra de um amigo, uma conversa, um gesto que a gente vê, ou através de grandes acontecimentos. Nós todos, é inultrapassável este momento horrível que estamos a viver da pandemia. Mas também Deus também fala por aí. Olha, já não temos muito tempo nestes últimos 3 minutos que restam. Olhamos ainda a segunda leitura. Ao fim e ao cabo, para perceber que há aqui tem que haver uma adequação também, não é? Respondemos favoravelmente a um chamamento, mas depois ele implica também uma adequação da vida, uma vida nova, ao fim e ao cabo. Pois. Olha, eu também não tinha pensado nisso, mas esta maneira do Henrique falar e de apresentar a leitura fez-me lembrar um texto do Evangelho, que é aquele em que há um grande rei que convida muitas pessoas para um banquete, depois ninguém quer vir, mas depois ele então manda os criados chamar todos os maltrapilhos que apanha pela rua, pelos cruzamentos, lá vem, mas depois descobriu que um dos que entrou está sem o traje nupcial. Lembramos desse texto, não é? Muito conhecido. E eu pergunto, então o que é que tu fazes aqui com... Não te vestiste a rigor? Lá está. Realmente Deus chama toda a gente. E é amigo de toda a gente. E chama toda a gente, pode vir para a igreja e tudo isso, de ser amigo de Jesus, ser desta família. Mas não é para estar de qualquer maneira. Não é para estar vestido de qualquer maneira. Quer dizer, não é para viver de qualquer maneira. Quer dizer, nós somos bem-vindos ao convívio de Jesus, mas também temos que ter responsabilidade, lá está, como estava a apresentar. E, portanto, temos que adequar, muito bem a palavra acho que o Henrique empregou, temos que adequar a nossa vida ao princípio divino que está em nós. É nesta leitura que São Paulo também diz, vós tendes dentro de vós o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está cá, Deus está cá dentro de nós. Então, tudo
em nós deve ser adequado, consequência dessa presença de Deus em nós. Eu falo, devem ser palavras divinas. Eu tenho gestos, devem ser gestos divinos. Eu tenho pensamentos, sentimentos, devem ser pensamentos e sentimentos divinos. Eu não devo pôr uma nódoa no melhor pano, não é? Nós somos o melhor pano. E diz que às vezes o melhor pano cai a nódoa. Não, nós não devemos pôr a nódoa neste pano. E São Paulo liga isto muito à imoralidade. À moralidade e imoralidade. E lá está. É a veracidade do testemunho que depois leva outros a quererem ir ver onde mora. Exatamente. A evangelização não é só de palavras, exatamente. É testemunho de vida. É a maneira de ser, a maneira de estar, que no fundo pode levar pessoas a Jesus. Exatamente. Frei José Nunes, muito obrigado por esta partilha, por nos ajudar a aprofundar a proposta litúrgica deste segundo domingo do Tempo Comum. A terminar, só a recordar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, basta que pelas 22h45 sintonize a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e um bom fim de semana.